Deixa eu só passar aqui pra galera e a gente poder comentar. O Vinícius, que nesse podcast acabou polemizando, tá? Ele rasgou o verbo e falou que se tomaria ou não uma cerveja com o Mike. E ao responder o apresentador do podcast, ele disse o seguinte, ó, o Cadu perguntou, Mike te chamar para tomar uma cerveja, você vai? Vinícius disse não, porque vou estar ocupado fazendo publi. Aí eu pergunto que aqui devemos ter opiniões diferentes, quero ver. Mas é o seguinte, Mônica Fonseca, você já está com preguiça? O que está acontecendo? Ai, gente, ele se acha demais. Sério, que coisa feia. Eu acho feio isso. Eu acho que quando a pessoa entra nessa, eu acho que acaba desvalorizando, sabe? Porque, por exemplo, eu não estava torcendo agora pro Vinícius, mas eu tinha uma admiração por ele, pela lealdade dele com a Aline, achava ele super enérgico, achava ele querido. Lá nas primeiras semanas, eu defendi horrores o Vinícius aqui no Link Podcast, inclusive. Porque eu achava bacana a amizade dele com a Aline, a forma com que ele tratava bem a Eva e a Renata, né? Então, ele parecia ser uma pessoa super bacana. Só que, cara, primeiro, assim, ele se intitulando o namoradinho do Brasil. Depois ele, né, assim, como se estivesse sendo muito ovacionado aqui fora. E não que ele não tenha uma torcida, eu acho que ele tem, sim, e tem que valorizar, inclusive, essas pessoas que torcem por ele. Mas aí, assim, essa resposta dele foi tentando dar um esculacho no Mike. Fora que ele, né, tentou provocar ali o Mike em algumas entrevistas, dizendo que sim, teve um clima entre ele e Renata, que teve um interesse dele na Renata, sim, né? Quase que dizendo, olha, eu só não fiquei com a Renata porque eu não quis. Então, assim, não sei o que tá pegando entre ele e o Mike, mas achei feio da parte dele, porque parece que, assim, o Mike tá muito desocupado e eu estou aqui faturando. O comentário, assim, que eu mais li nas páginas de fofoca do Instagram que publicaram essa notícia foi de que a soberba precede a queda. Lógico que a gente sabe, pela divisão, pela polarização, né, metade, vamos dizer assim, né, mais ou menos metade do público é balé, metade do público anos 50, mais ou menos isso, né, um pouquinho pra cima, outro pra baixo, mas muita gente criticou, né, especialmente torcedores da Renata, mas muita gente criticou essa postura dele. Agora, Perlino, o que você acha desse pós do Vinícius? Ele falou, né, como a Mônica lembrou, sou o namoradinho do Brasil no dia da final, e hoje falando dessa questão de publis, ele realmente tem um mercado para fazer publis, mas talvez essa postura dele pode o prejudicar? É que eu acho que todo esculacho no Mike é pouco, né, nesse caso. Porque o Mike, ele teve a grande oportunidade de sair do reality show e rever as posturas dele, né, que foram bastante equivocadas. A gente passeia ali por questões de homofobia, psicofobia, machismo, todo aquele comportamento horroroso que ele teve com a Renata às vésperas da eliminação. E aí a pessoa se preocupa única e exclusivamente de pedir desculpas à Renata, que é por quem ele tem um interesse romântico. E ele não conseguiu rever todos os erros que ele cometeu ali dentro do reality show. Foi um participante completamente irrelevante para a temporada, por isso que eu falo, qualquer esculacho em uma pessoa que não reconhece os próprios erros, eu acho pouco. Vinícius, inclusive, continua. Quem quiser esculachar o Mike, continue também, tá? Inclusive, vou dar uma esculachada nele aqui. Reveja aí o seu stylist, tá? Porque as roupas que você está usando não estão caindo bem em você, querido. Mas aí, voltando, a postura do Vinícius, eu acho que ele ficou um tanto quanto embebido com esse carinho que ele recebeu ali dentro da Globo. Porque imagina só, você transitar nos bastidores de uma emissora, aí vem Thaís Araújo te tietar. Sim. Tipo, não é, a ordem natural das coisas é o contrário, né? É ele que sai, que é uma pessoa anônima, ir lá tietar Thaís Araújo, Bela Campos. E aconteceu o contrário, Larissa Manoela. Então eu acho que isso mexe um pouco com a cabeça de qualquer um. Com ego. Com ego, né? Exato, exato. E assim, eles têm uma dimensão de que parece que o mundo só estava falando do Big Brother, né? Então imagina assim, a Renata subindo ali no carro de bombeiro junto com a Eva, uma galera ovacionando elas, e a gente vê que realmente tem uma multidão, mas para nós que ficamos aqui acompanhando o reality show, a gente falou, cara, que tristeza que foi esse reality, foi, sabe? O BBB, né? Poderia ter sido muito melhor, exato. né? Então assim, eu acho que eles ainda estão nessa energia pós-reality, eles ainda estão inflamados com essas discussões, porque a torcida coloca eles o tempo inteiro revivendo essas emoções, mas pra gente é página virada, entendeu? Pra mim, por exemplo, eu Sim. não quero mais saber de treta que rolou
dentro do programa. Criem novas tretas ou criem novas histórias. Mas para eles ainda estão vivendo nisso porque a torcida não deixa também eles esquecerem. Eu acho que isso serve para todo mundo ali, sabe? Isso serve também para o Guilherme, porque assim, o Guilherme ele se auto-intitulou o campeão do povo, porque isso foi um movimento que surgiu com a torcida. Até temos a foto do Space ontem do Guilherme. Pode botar na tela, Gabizinha? Porque assim, só para comparar, né, números, a Renata acho que botou mais de 7 mil pessoas no seu Space. E Space, para quem não sabe, são aquelas salas do Twitter, tá? E o Guilherme parece que tinha 295 pessoas, né, no Space dele, não tirando o mérito do Guilherme, mas eu vejo muito assim, o voto da final pro Guilherme ser campeão, era muita gente que talvez não queria a Renata campeã. Muita gente que ou torcia pro próprio Guilherme, outros torciam pro Vinícius. A Aline foi acumulando a torcida dos anos 50 e votaram ali contra a Renata no voto único, especialmente onde ele venceu. Agora, ser e se auto-intitular o campeão do povo, não era mais bonito talvez ele falar, gente, sou vice-campeão do BBB com orgulho, trabalhar nas marcas, sejam locais ou o que surgir para ele trabalhar, do que talvez ficar chorando tantas pitangas, porque até no Instagram deles o pessoal botou vote no Prêmio Best e aqui o voto é único. Eu não sei se essas alfinetadinhas talvez façam bem. Não é melhor deixar para lá e seguir a vida como o BBB acabou e vambora? Aconteceu essa situação inédita, né? Da gente ver o voto único dizer uma coisa e o voto da galera dizer outra. Então, isso eu acho que mexe com a cabeça, inclusive de todas as torcidas. Porque, afinal de contas, o que vale a pena? Você ter um volume maior de pessoas que gostam de você ou pessoas que são mais engajadas gostando de você? É uma balança que, assim, eu acho que tanto ele quanto a Renata, e até mesmo o João, que foi finalista, tem que se orgulhar de terem ali o seu público, né? Porque por mais que o João, por exemplo, tenha tido uma votação inexpressiva ali na final, eu acho que a mesma torcida da Renata é a torcida do João, e eu acho que ficou um momento ali dentro da casa, por mais que a Renata tenha aí seu mérito, tenha saído campeã e tenha tido realmente uma torcida individual muito maior do que a do João, formaram-se panelas. É o clássico do reality show, principalmente da Globo. Então, assim, é a panela de um lado, a panela do outro. O Guilherme se beneficiou nesse voto único com a torcida dos anos 50. A Renata se beneficiou também com torcidas que ela foi acumulando, porque no começo do programa existia uma torcida muito forte pelo Diogo. Sim. No momento em que o Diogo sai, ela herda essa torcida. Então, originalmente, não eram pessoas que gostavam dela, né? Mas que simpatizaram porque fazia parte do mesmo clube. Eu acho que essa bola de neve é meio que natural, assim, sabe? Meu favorito saiu, deixa eu ver pra quem que eu vou torcer. Uma torcida meio que itinerante, né? Exato. Eu fiz parte desse movimento. Você fez parte. Eu torci pelo Diego Hipólito no início, aí depois eu passei minha torcida pra Dani Hipólito, mentira. Aí primeiro pro Diego, depois eu gostei muito da Aline, nossa, eu fiquei assim, deslumbrada, meu Deus do céu. Aí depois fiz o Dioline, tava torcendo pelo casal. Aí não gostei de algumas atitudes da Aline, achei que ela foi um pouco injusta ali com o Diogo, perdi um pouco da admiração. Aí quando, né, algumas atitudes do Vinícius também, ali de chamar as meninas de pomba suja e tal, aí acho que pesou muito também. E as bailarinas, na minha opinião, foi assim, a minha trajetória como torcedora, tá? E aí, quando as meninas, eu acho que elas construíram ali uma linha de respeito com o público. Então, antes de torcer pra Renata e pra Eva, eu aprendi a respeitá-las, assim, sabe? Porque eu acho que elas foram muito coerentes do início ao fim ali no jogo delas. E acho que esse movimento itinerante das torcidas, eu acho que foi uma coisa assim bem natural que aconteceu E eu achei maravilhoso isso acontecer, porque tava um saco você começar o reality show e na segunda semana o campeão ser definido. Sim. E a gente não tinha definição nem no final, né? Nem na reta final. Exato. E eu achei isso maravilhoso. Eu não vejo isso como um problema, porque mostrou assim que logo de cara a grande massa votante e tal não tava assim única e exclusivamente pensando da mesma maneira. Sim. Então eu acho isso muito bacana. E que bom que aconteceu isso. E que bom também que teve esse acúmulo de fãs, assim. Saiu a torcida, o Diogo saiu, aí a torcida foi para outro, que foi para outro. Porque, cara, no fundo, essas pessoas precisam desses fãs agora. É agora. Porque o reality show acabou, desde o momento em que eles entraram, eles sabiam que só um seria campeão, mas a gente sabe que tem outras vitórias que se conquistam aqui fora pós-reality. Sim. E são esses fãs
que tem que manter a vitória dessa galera aqui fora, porque eles precisam desses fãs engajando trabalhos, desses fãs engajando a participação deles em programas de televisão, para eles fecharem contratos e por aí vai, para mostrar que eles têm o valor deles, né? A gente sabe que reality show é sempre um que é o campeão, mas o pós é fundamental na vida de todos. O exemplo maior, Gil do Vigor, né? O pós dele aí, talvez o pós mais bem sucedido de um não campeão da história. Aliás, mandar um abraço pro Gil, tá aqui, que acompanhou aqui a nossa repercussão do BBB, mandou mensagem, se explicou até que tem aqui o Gil, eu já tive minhas tretas com o Gil lá na Grande Conquista por causa da irmã dele, não, mas a gente com imagina. Quem que eu não tive treta ainda? Mas depois ele até me pediu desculpa, eu também pra ele, e a gente hoje se dá super bem, não sou amigo do Gil, mas acho ele muito competente. Porque assim, eu sou suspeito pra falar, porque eu torci muito pro Gil, tá? E se tivesse voto único na edição do Gil, ele não teria sido tirado da final, provavelmente ele teria ido pra final também, mas lá naquela ocasião só tinha voto de torcida e os cactos acabaram tirando do programa.